A palavra que Deus colocou no meu coração, o Espírito Santo tem para nós essa manhã, é que a contemplação gera a presença. Quando nós contemplamos o Senhor, quando nós olhamos para Ele, quando nós ficamos admirados com quem Ele é, quando nós ficamos ali naquele relacionamento de intimidade, conhecendo o Senhor, consequentemente, a presença dEle se manifesta. A contemplação gera a presença de Deus. Obrigado, Alberto. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, olha só o que diz. Segunda Coríntios capítulo 3, verso 18, e todos nós, com o rosto descoberto, então não temos mais os enigmas, podemos ver claramente, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, com o rosto descoberto agora, sem impedimentos, nós podemos contemplar, a gente pode conhecer, e quando a gente contempla o Senhor, quando a gente contempla a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Por isso que a contemplação, ela gera presença, porque a contemplação, ela gera transformação. Antes, no latim, tinha uma palavrinha chamada templum, que não significava necessariamente só o templo, assim, o lugar religioso, mas era o desenho das estrelas no céu. E essa ideia de contemplar, contemplum, tem essa ideia de você olhar para o céu, você olhar o desenho que fizeram no céu, as estrelas do céu. Então contemplar não é apenas ver, eu estou olhando vocês aqui, mas contemplar é uma visão ali de um observador, de alguém que está trocando um sentimento com aquela imagem, de alguém que está percebendo algo além do que a primeira vista pode trazer. É uma admiração, é um relacionamento. A contemplação é isso, essa palavrinha significa isso. E quando nós lemos aqui que quando nós contemplamos o Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Nós, igreja, refletimos aquilo que nós contemplamos. Você não precisa ser crente para viver essa realidade. Isso daqui é alguma coisa que foi posta em nós desde a criação. Então tudo aquilo que você contempla, você reflete, você é. Se eu perguntar para você, como que você aprendeu a ser brasileiro? O que você vai responder? Olha, eu sou um brasileiro premium. Eu fui lá e estudei nas melhores universidades de como ser um brasileiro. Aprendi com os melhores brasileiros. Agora eu sei o que é ser brasileiro. É assim que a gente aprende a ser brasileiro? Como que a gente aprende? Olhando o brasileiro. Não é? Você olhou seu pai e sua mãe, brasileiros. Seus amigos, brasileiros. Seu colégio, brasileiro. Você aprendeu a torcer pelo Brasil como? Porque você está vivendo no Brasil, nesse contexto. Então a cultura, ela reflete aquilo que você tem contemplado, aquilo que nós admiramos, aquilo que nós contemplamos. Então se nós nos esprememos ali, sai suco de Brasil, sai a realidade do Brasil, porque a gente contempla o Brasil, a gente está inserido nesse contexto. A mesma coisa com o papai e com a mamãe. Eu sempre lembro de quando eu estava com muita saudade do meu pai, estava na praia, falando, saudade do pai. A gente estava lá no Rio de Janeiro, meu irmão morava lá. E eu falei, que saudade do pai, conversando com a mãe, que saudade do pai. Aí chegou o Gu, assim, o Gu estava numa fase mais pesadona, o Gu é meu irmão mais velho. Aí ele ficou, cadê? Karina, a cadeira, não sei o que lá, eu estou com fome. Eu falei, cara, meu pai. Matei a saudade. Mas ele fez um curso para aprender a ser igual ao meu pai. Não, ele olhou a vida inteira. Ele reproduz, ele nem sabe o porquê ele está reproduzindo. Então, quando nós contemplamos algo, nós reproduzimos. Então, qual que é um grande segredo aqui para a gente contemplar a coisa certa. Quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados à sua imagem. Foi feito um estudo lá em 1961, estudo psicológico, sobre a transmissão da ideia de agressão na imitação de modelos. Pegaram crianças e separaram em 3 grupos. Pegaram um grupo de crianças, 72, 36 meninos e 36 meninas, e separaram em 3 grupos, 24, 24 e 24 crianças. O
que acontecia com essas crianças? Cada um dos grupos recebia um tipo diferente de exposição. Então, para 1/3 das crianças, você colocava modelos bem agressivos. Como que funcionava? Não fique preocupado que nenhuma criança foi agredida nesse processo. Nessa pesquisa foi feito como montar um boneco. O boneco chamava Bobo Doll, né? Então, um brinquedo ali, montava um boneco. E aí, na frente de um grupinho de crianças, os adultos vinham e tinham atitudes bem agressivas com o boneco. Chutava e brigava, xingava o boneco. O outro grupo menos, e o outro grupo tinha ali um carinho, uma afetividade com o boneco. E eles mediram o que aconteceu com as crianças, mediante essa contemplação. Então, uns contemplaram violência, outros contemplaram ali um comportamento mediano, e outros contemplaram um comportamento pacífico. E aí, o que eles observaram? Que quando eles olharam para as crianças, agressões físicas se repetiram semelhantes às praticadas pelo adulto. Uau! Acho que nem precisava uma faculdade gastar dinheiro fazendo essa pesquisa, né, gente? Repetiram o comportamento. Agressões verbais semelhantes. Falavam as mesmas coisas, os mesmos xingamentos, o mesmo tipo de agressão. Comportamentos agressivos novos. Além deles serem influenciados por aqueles comportamentos agressivos, eles ainda implementavam novos comportamentos agressivos, não copiados diretamente. Formas não agressivas de brincar foram ali observadas naqueles que não foram expostos da mesma maneira. A conclusão: crianças podem adquirir e reproduzir comportamentos observando outras pessoas, mesmo sem receber instruções diretas ou recompensa imediata. Então aqui não foi dado, você tem que tratar assim o boneco, tem que fazer assado. Eles só contemplaram, só olharam e simplesmente saíram reproduzindo. Então nós somos aquilo que nós contemplamos. Conforme você contempla, você admira, você vê, você observa, aquele comportamento vai sendo o teu comportamento, aquilo vai se tornando a tua identidade. Tem um estudo mais novo, de 2009, que é como a natureza afeta a nossa percepção de mundo, os nossos ambientes. E aí pegaram um grupo de universitários e colocaram esses universitários olhando a natureza, olhando o céu, olhando as montanhas. Gente, e foi incrível, olha só, os participantes expostos à natureza apresentaram maior valorização de aspirações intrínsecas como relacionamento e crescimento pessoal, menor centralidade de objetivos materialistas, maior disposição para comportamentos generosos, maior percepção de conexão com outras pessoas e com o ambiente. O que eles olharam? A natureza. Olha muitos salmos que contemplam a Deus. O que o salmista está observando em muitos deles? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ou seja, quando nós olhamos para aquilo que Deus criou, contemplamos a criação de Deus, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Desse grupo aqui, dessa universidade em 2009, nenhum deles foi exposto a mensagens bíblicas, religiosas, nada, foi só a natureza. Olha que efeito que tem a contemplação, gente. E nós estamos tão distraídos, o inimigo tem assim roubado isso de uma maneira. O Dick Bill, um teólogo, ele diz o seguinte: aquilo que as pessoas reverenciam, elas passam a imitar, para a sua ruína ou para a sua restauração. Então aquilo que nós reverenciamos, nós imitamos. Modelos que nós admiramos, nós imitamos. E isso, gente, sabe o que é mais incrível disso? Não é intencional. Você não chega dizendo, olha, agora eu vou imitar o fulano de tal. Não, você ama tanto, que daqui a pouco você está fazendo o que aquela pessoa está fazendo e você nem percebe. É a sua psique, o seu inconsciente, as suas percepções de mundo, elas vão sendo afetadas, a sua mente vai sendo afetada, comportamento é preferência, o seu comportamento vai sendo gerado, e simplesmente você faz, porque você observou, e você vai reproduzindo aquilo, sem saber porquê. E gente, tem muitos outros estudos relativos a jogos, a tantas coisas, né? Agora vamos para a palavra de Deus, que é muito mais preciosa que esses estudos. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi... Uau, gente! Imagina!
Isaías, como que foi seu dia hoje? Eu vi o Senhor. Coisa incrível, né? Glória a Deus que Ele vai descrever para a gente, né? Não vai deixar a gente no escuro aí. Eu vi o Senhor. E como que ele estava, Isaías? Ele estava sentado sobre um alto e sublime trono. Assim, um trono grande, incomparável, tá? E as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele estava com uma roupa, e aquilo que saía da roupa enchia todo lugar, assim, um ambiente tomado pela sua glória, a sua grandeza, a sua realeza, o seu poder, o seu trono. E ainda mais, ser vivo, olha o que Isaías está contando para a gente aqui, serafins estavam por cima dele. Então, mais alta hierarquia celestial aqui, os serafins estavam por cima. E sabe como que eram esses serafins? Eles foram feitos de uma maneira para explicar quem Deus é e para nos ajudar a contemplar esse Deus, porque eles tinham 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E os serafins, eles clamavam uns para os outros. Enquanto eu olhava Deus, eles falavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E essa visão vai ficando mais incrível, porque o Isaías vai contar para a gente, ser vivo, olha só, que os umbrais das portas, aquilo que está em volta da porta, os umbrais, eles se moveram com a voz do que clamava. Então você vê aqueles umbrais, aquelas portas tremerem, as vestes enchendo, os anjos, os serafins voando, as asas deles sendo construídas, feitas, criadas para mostrar o quanto Deus é glorioso, para mostrar reverência, para mostrar a grandeza desse Deus. Aleluia. Então o que Isaías disse? O que qualquer pessoa diria ao contemplar a Deus? Ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. E aqui nós vemos que quando você contempla o Senhor, igreja, quando nós contemplamos o Senhor, quando nós vemos a sua grandeza, a sua beleza, as suas qualidades, a sua glória, consequentemente, na mesma hora, nós vemos a nossa pequenez, o nosso pecado. A gente tem discutido muito, a gente tem conversado aqui, né? Como é difícil falar sobre pecado e as pessoas se convencerem do quanto elas pecam, não é? Mas como que vem esse convencimento? Esse convencimento, ele vem da contemplação de quem é Deus. Você só percebe o quanto você é pequeno quando você é colocado em contraste com aquele que é o grandioso, eterno, soberano Deus. Porque no dia a dia que você se compara com aquele teu colega do trabalho, você se acha muito legal. Nos livros de história que você se compara com os vilões, você fala até que eu não sou tão ruim assim. E quando a gente vai comparando com pessoas que estão ali parecidas com a gente, vivendo as mesmas misérias, a gente Mas agora quando a gente contempla o Deus Todo-Poderoso em seu alto e sublime trono, cercado por serafins, vestes enchendo o templo, umbrais das portas tremendo, ai de mim, Senhor, quem sou eu diante da tua glória? Eu vou morrer diante de tanta grandeza. Meus olhos viram o Rei, o que vai sobrar de mim? Aí nós enxergamos a nossa impureza, aí nós enxergamos a nossa pequenez. Aí as coisas começam a fazer sentido. E trazendo aqui para a nossa vida comum, para a nossa vida ordinária. Quantas vezes você já se achou bom em alguma coisa? Não precisa levantar a mão. Você se achou bom em alguma coisa. Aí você viu outra pessoa fazendo. Aí você falou, meu Deus do céu, que vergonha. A gente estava brincando de basquetinho ali no aniversário da Esther. E aí o Fábio falou, eu vou trazer meu filho. Eu falei, não traz, vai humilhar, né? Menina, um profissional, ele, o Henrique, eu falei, não dá. Aí eu vou perder toda a confiança que eu estava tentando adquirir. Então você traz alguém muito melhor do que você, ou seja, jogando basquete, ou seja, desenhando. Você até desanima, não é verdade? Percebe o quanto você é ruim, né? Meu Deus do céu. Eu amava fazer aula de música por isso, começava a aprender alguma coisa, eu ia na aula e falei, meu Deus, o professor ia lá destruir a gente, eu não sei nada. Vai nas aulas ali com grandes professores, grandes mestres, né? Eu falo, meu Deus, como eu não sei nada, como eu sou fraco. E agora nós olhamos para Deus. Imagina o nosso sentimento diante daquele que é totalmente santo.
quanto nós percebemos a nossa impureza. Você pega assim, está na sua casa, num dia normal, aí você fala assim, não está sujo. Aí bate um solzinho da tarde na janela. Você pega e dá uma leve levantada no tapete. O que você percebe? Sujeira. Porque a luz entrou e mostrou aquilo que estava sujo. Então, sem a contemplação de Deus, sem revelarmos Deus, sem que Deus se mostre, nós não vemos nossa sujeira mesmo e nós achamos que está tudo bem. E aqui Isaías vai se colocar dessa maneira. Olha, eu sou quem sou eu. Sou um homem de lábios impuros. E qual a importância dos nossos lábios quando nós falamos de santidade? A boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca revela muitas coisas em relação a nós. Então a gente precisa ter um cuidado ali com os nossos lábios, limpar o nosso coração. Pede para pessoas que são próximas de você, para que são próximas e você tem intimidade. Fala assim, você falar alguma palavrinha que eu não devo aqui, me puxa a orelha. Senão a gente vai convivendo com pessoas, a gente vai contemplando pessoas que têm um vocabulário tão chulo e a gente começa a repetir aquilo, porque a gente repete aquilo que a gente contempla. Mas a gente precisa contemplar Deus e falar, olha, não, na minha boca não vai sair palavrão, na minha boca não vai sair palavra torpe, minha boca vai ter um vocabulário melhorzinho. A gente precisa cuidar dessas coisas. Às vezes a gente fala nome de falsos deuses, a gente fica emprestando nossos lábios para fofoca, para mentira, para maledicência. Então a gente precisa tomar muito cuidado e dizer, Senhor, ai de mim, tenho lábios impuros. Mas o que Deus faz? Verdade, Isaías, você tem lábios impuros. Queimou, é isso? Se Deus fizesse isso, gente, estava tudo ok. Era muito justo, inclusive. Mas Deus não faz. Então, verso 6, um dos serafins voou para mim. Imagina o gelo, gente. Eu era criança ali, eu tinha um medo da pastora Marli. Sentava lá, minha mãe era amiga dela, falava, será que ela está vendo o que eu estou pensando aqui? O que uma criança de 11 anos pensa, né? Sei lá, acho que eu estava bravo que meu pai não me deu um brinquedo. Eu falei, ela vai ver, vai contar para o meu pai, estou frito. E aí eu fico imaginando essa cena do Isaías. Ele está no trono de glória, não vem a pastora Marli, né? Às vezes a pastora Marli está vindo e fala, opa, coisa boa, coisa ruim, o que será? Não está vindo a pastora Marli, que é uma autoridade de Deus, não está vindo um pastor, não está vindo um policial, não está... Está vindo um serafim, imagina, o serafim está lá voando, adorando a Deus, daqui a pouco ele sai do lugar, você fala, opa, daqui a pouco ele começa a vir na sua frente, e ele tem uma brasa segurando, você fala, ih, já era. Olha só, um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, bagunçou o negócio, mas continua. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Glória a Deus. Existe uma brasa no altar do Senhor. Mas como é que uma brasa perdoa pecados? Como é que uma brasa tira a nossa iniquidade? Lembra lá do tabernáculo? Qual que era o primeiro objeto? O altar do holocausto. O altar do holocausto tinha o quê? Brasas que queimavam o sacrifício. O sacrifício nos trazia, simbolicamente na época, perdão dos pecados. Qual que é o sacrifício? Qual que é a brasa? Quem que foi sacrificado? O Cordeiro vivo, Jesus Cristo, em nosso lugar. O sacrifício de Cristo, a brasa do sacrifício de Cristo, toca os nossos lábios e fala, olha, você seria fulminado aqui, mas... eu mandei o meu serafim que estava me adorando e mostrando a minha glória sair daqui e ir até você, pegar uma dessas brasas, tocar os seus lábios e dizer, olha, o teu pecado foi perdoado, por isso você pode chegar até a minha presença. Esse ponto aqui é muito importante, igreja, porque se não fosse Cristo, nós não poderíamos chegar à presença de Deus. Lembra da manifestação da presença de Deus lá em Moisés? O que Deus fala? Gente, fica longe, melhor. Vai cair trovão, eu vou fulminar vocês, não aguento vocês, um bando de pecador. Aí Moisés tinha que fazer cerimônias, complicado. Por quê? Sem o sangue de Cristo, a gente vendo a glória de Deus, essa glória nos fulminaria. Quem somos nós diante da glória do Deus Todo-Poderoso? Mas aí vem Jesus Cristo em nosso lugar, sofre em nosso lugar, morre em nosso lugar, e a palavra de Deus diz que Ele é um novo
e vivo o caminho. Então ele está dizendo, olha, você seria fulminado, mas eu morri no teu lugar, então vem, passa por mim. A ira de Deus vem sobre mim. Aquilo que você merecia sofrer, eu sofri. Hoje você tem acesso. Se você tem acesso, você pode contemplar. Se você pode contemplar, essa contemplação vai gerar transformação e presença de Deus na tua vida. Graças ao sacrifício de Cristo Jesus. Essa brasa que toca nos nossos lábios, que muda a nossa história. Oh Jesus, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. O que é a boca de Isaías agora? Uma boca que fala sim para Deus. Você seria fulminado contemplando a glória de Deus, mas você vê a glória de Deus, Deus arranca uma brasa do altar, seu próprio filho se sacrifica, ele sacrifica o próprio filho para que você fosse perdoado. Essa brasa toca seus lábios, você é perdoado, seus lábios mudam agora. E aí Deus, além de mostrar a tua glória, além de sacrificar o próprio filho, além de você ter a oportunidade de contemplá-lo, sabe o que ele fala para você? Olha o seguinte, além de tudo isso eu tenho um projeto, e mais, além de você ver minha glória, não ser morto por causa da minha glória, ser restaurado por causa da minha glória, por causa do sacrifício de Cristo Jesus no seu lugar, além do serafim tocar a tua boca, além de te transformar, além de perdoar a tua iniquidade, eu tenho um convite para você, eu tenho um projeto, você vem comigo? Gente, que Deus extraordinário é esse? O projeto, o ministério, o chamado, nunca é, gente, eu fazendo alguma coisa para Deus para ser salvo. Não, nós somos salvos. Ah, eu estou pregando aqui para ser salvo, o Léo está louvando para ser salvo. Não, é nada disso. A gente está, não é o nosso esforço aqui, eu tenho que fazer muitas boas obras. Não tem nada, suas boas obras vão te levar para o inferno, não adianta. Então, por que nós fazemos? Porque nós já somos salvos. E Jesus um dia olhou para o Léo e falou assim: Léo, eu tenho um projeto, você vem comigo? Aí o Léo pegou e falou assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não é? Qual que é o teu projeto? Deu um dom. Estava lembrando da cura do Léo. Gente, que coisa incrível que Deus fez na sua vida, Léo, um escolhido, ungido do Senhor. E quantos de nós Deus curou, Deus resgatou, Deus trouxe? Um dia, você viu essa glória. Um dia você foi encontrado por Ele, um dia você chegou nesse lugar, um dia você teve esse encontro. Se você não teve, esse dia é hoje, aleluia. E nesse dia, o Senhor trouxe uma brasa do altar, tocou seus lábios, falou: eu estou escrevendo uma nova história, esqueça do teu passado. Quantas revelações, quantas palavras, quantas pregações, quantos conselhos, quantos discipulados, quantas células sem repetir essa mesma verdade. Existe algo novo para ser realizado em você e através de você. Eu estou apagando o teu passado, cancelando as tuas iniquidades. Você tem mais uma chance hoje. E aí, além de tudo isso, Deus fala: olha, eu tenho um projeto para fazer, você vem junto? E aí o que Isaías fala? Sim, Senhor, envia-me a mim. Então ele disse, olha lá esse projeto: vá e diga a este povo: ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se convertam e sejam curados. É isso mesmo que Deus falou, gente. Eu tenho uma palavra, um ministério para você, Isaías. Você vem comigo? Aí Isaías fala: eu vou. O que é para fazer? Você vai pregar para quê? Para não converter ninguém. Animador, né, gente? Mas ninguém vai ser curado? Não. Você vai pregar para eles não entenderem. Imagina que desanimador. Olha, Léo, você vai tocar para ninguém cantar. Você vai evangelizar para ninguém aceitar Jesus. Você vai fazer ação social para ninguém receber e baterem a porta da tua cara. É para esse tipo de ministério que Isaías falou sim. Ele falou sim, tá bom. Tá? E aí o que ele diz? Até quando, Senhor? Se a vida inteira assim? Ele respondeu: agora vai ficar animador, ó. Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e
devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, o Senhor vai salvar a 10ª parte, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Começa Isaías 6 com a morte do rei Uzias, termina Isaías 6 com a morte do povo de Israel. Que ministério animador, hein? Isaías fez, Isaías pregou, Isaías foi perseguido. Segundo a história, sabe como Isaías morreu? Cerrado ao meio. O tempo todo, a vida toda de Isaías. Olha só. Mas por quê? Que aí fica a questão para a gente. Por que Isaías não desistiu? Por que Isaías não pulou fora desse barco? Porque ele viu Deus. Gente, não tem nenhum pastor no mundo, nenhuma música, nenhuma estratégia, nenhum ministério, nada. Pode botar um painel de LED aqui, fogos estourando, pipocando, nuvem, céu abrindo, gente dando cambalhota. Nada. Não que isso não possa ser muito divertido, né, num culto específico. Mas nada disso vai fazer você ficar firme com Deus. Não vai. Só uma coisa vai fazer você não desistir. Você ter um dia visto o Senhor, estar contemplando Ele. Porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós contemplamos. Isaías contemplava o Senhor, falava a mensagem do Senhor, vivia a realidade do Senhor. E consequentemente, alguém que vê o Senhor jamais abandona o Senhor. Ele teve um encontro, ele foi transformado, ele foi fiel até o fim. Mas existe uma coisa preciosa para nós, e eu quero me agarrar nisso. Jesus Cristo nos dá esse chamado, que Ele deu para Isaías, mas o de Jesus é diferente. Jesus diz assim para os discípulos: olha, os campos estão brancos, estão prontos, a seara é grande, e os ceifeiros são poucos. A gente tem a oportunidade de conhecer Jesus Cristo revelado, que Isaías não teve. A gente tem a oportunidade de ter esse conhecimento de Isaías. A gente tem a oportunidade de receber o Espírito Santo. A gente tem a oportunidade de ser igreja. Todos nós vivemos o Espírito Santo na melhor dispensação da história até agora. E nós temos uma promessa diferente da de Isaías. Nós temos uma promessa dizendo: olha, eu não vou mais endurecer o coração deste povo. Mas a promessa de Joel, as promessas bíblicas, o avivamento, é Deus dizendo: olha, os campos estão brancos. Tem pessoas aí clamando por Cristo sem saber. Então vá, mas a tua mensagem diferente da de Isaías, dessa época, desse juízo com o qual o povo de Deus estava passando. Hoje é uma dispensação de graça liberada da parte de Deus. Você vai fazer e ainda você vai ter o privilégio de ver os frutos, de ver a multiplicação, de ver pessoas conhecendo e aceitando Jesus. E aqui, gente, existe uma ordem espetacular. Ele diz o seguinte, olha só: vai e diga, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração, endureça os ouvidos, feche os olhos, para que não venham, e aqui essa sequência é importante, a ver com os olhos. Então, primeira coisa aqui para a pessoa receber a mensagem, ela precisa ver com os olhos. Então Deus estava dizendo: olha, eles não vão ver e não vai dar nada certo. Por quê? Porque se eles verem, se eles seguirem esse caminho, eles vão receber o Senhor. E qual que é o caminho então? A primeira coisa é ver, para que não venham a ver com os olhos. E aí, gente, essa parte do ver com os olhos, ela é poderosíssima. É muito diferente alguém contar algo para você e você ver com os teus próprios olhos. Estava conversando com algumas pessoas no dia que eu fui para Interlagos, ou o dia que você vai assistir o jogo de futebol no estádio. Dá para explicar, gente? Dá. Não é a mesma coisa do que ver. E aqui primeiro nós temos que ver. E qual que é a mensagem, qual que é o apelo, qual que é o desejo do meu coração? Você não pode ficar aqui recebendo uma mensagem indireta.
Tem pessoas que passam a vida inteira na igreja sem ver Jesus. Qual que é a mensagem direta? Você receber, ouvir apenas aquilo que eu estou falando, sem viver aquilo. É diferente. Tem pessoas que enquanto eu estou falando, elas estão entendendo, estão ouvindo, estão prestando atenção, ok? E tem pessoas que enquanto eu estou falando e estou lendo a Escritura, elas estão vendo Jesus. Existem esses dois tipos de pessoas. E hoje eu faço esse apelo a você, que o Espírito Santo te conduza a ser uma das pessoas que vejam Jesus. Não saiba mais sobre Jesus pela boca e pela experiência dos outros. Saiba por você. É muito diferente a pastora Marli contar uma experiência que ela teve com Deus e eu ter essa mesma experiência. É muito diferente. Mas Deus não chamou somente Isaías, Marli, um pastor X, um pastor Y. Deus chamou a todos nós. Todos nós, a todos quanto receberem, todos quanto crerem. Nós vivemos na época da graça e tudo isso está disponível a todos nós somos reis e sacerdotes, sacerdócio real, povo adquirido de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos esse direito, nós temos esse lugar, nós temos esse acesso. Não conheça pelo que eu falo, conheça por você. E aí, se você conhecer pelo outro, você vai ter uma vida, vai entender algumas coisas, mas não é igual, não é igual. Eu faço assim esse apelo do fundo do meu coração. E depois que você vê, você ouve. Depois que você ouve, você entende com o coração. Você entende com o coração. Você entende com o cérebro. Você entende com o coração aqui. Porque contemplar é amar, contemplar é sentir. Contemplar não é um exercício cerebral, contemplar é um exercício de essência. O coração é tudo aquilo que nós somos. Não tem essa divisão aqui na cultura hebraica de coração ser emoção e mente ser razão. Não, o coração é tudo aquilo que você é. Você pode pegar uma pessoa muito inteligente, mas muito, aquele QI lá, mega blaster, e a pessoa ser um idiota espiritual, não é? Conhece gente assim? Não levanta a mão. Onde está o maior número de ateus hoje, diagnósticos? Nas universidades, não é? Porque se entende com a mente, se entende com o coração. Aí você pega pessoas assim, semi-analfabetas, tipo o apóstolo Pedro, vai lá e converte todo mundo, e tem um ministério incrível. Você fala, uau. Aqui nós não estamos num relacionamento gnóstico, baseado no conhecimento, nós estamos num relacionamento baseado naquilo que nós vemos, nós sentimos, nós ouvimos, nós apalpamos, nós vivemos. A Santa Ceia não é alguma coisa para ser colocada na cabeça, é alguma coisa para comer. Cristo não é aquilo que eu entendo com a minha mente, é aquilo que eu como, aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto, aquilo que pulsa no meu coração. Eu entendo com o coração, meu coração ferve. Lembra do caminho de Emaús? Mas o nosso coração não ardia enquanto ele falava aquelas palavras? Então é isso. Tem pessoas muito inteligentes que não seguem Jesus. Por quê? Porque o entendimento ele vem baseado no coração. Entender com o coração e se converta. Quando você entende com o coração, você contempla, você ouve, você entende com o coração, você se converte, você vai para outro lugar. Conversão, igual no trânsito, né? Você fez uma conversão, foi para outro lugar, e você é curado. Aleluia. Gente, espiritualmente, nós temos que viver uma cura 100%. Sabe, cura de mago, daí a gente tem que ser completamente curado. Agora aparece um câncer no pescoço, essas coisas a gente vai lá, trata, depois acabou. Mas agora, espiritualmente, sentimentalmente, a gente tem que buscar essa cura em Deus. A gente é curado, e até mesmo do câncer, Deus me curou também, Deus faz milagres ainda hoje. E aí eu queria resgatar com vocês, assim, uma coisa que tocou muito no meu coração sobre essa contemplação. E tem tanta coisa aqui, quem é líder de célula vai receber tanta coisa. Jó 42, verso 1 ao 6. Jó sofre, perde os filhos, tem feridas, tem que se coçar com telha, uma história horrorosa, sofrimento terrível. Deus só não mata a mulher, e a mulher vai lá e ainda dá uma tentação nele, tadinho. Vida arrebentada.
passou para as maiores aflições. Eu creio que perder um filho é a pior aflição do mundo. Preferia 1000 vezes eu morrer e ter qualquer coisa do que perder um filho. Perdeu 10, imagina, gente. Então ele viveu vergonha, viveu humilhação, viveu tudo de pior. E aí ele pergunta para Deus, Deus, e aí? O que aconteceu? Aí Deus explica para ele o porquê ele perdeu tudo? Não. Deus fala, quem é você? Onde você estava quando eu fiz os mares? São vários capítulos. O Leviatã, você vai mexer com o Leviatã, e Deus vai lá e arrebenta com ele. Não explica nada. Aí você fala, agora Jó está triste, né? Deus não explicou nada para ele. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, olha a resposta de Jó, depois que Deus fica capítulos só batendo. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste. Essa hora que Deus ia batendo, Deus ia fazendo perguntas, colocando ele na parede, humilhando ele ainda mais. Quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não conhecia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Disseste, escute porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só, mas agora os meus olhos te veem. Ora Deus. E aqui, gente, eu li um livro do Charles Swindoll sobre Davi. Eu era bem garoto, tinha uns 18 anos. E ele falava sobre sofrimento, a importância do sofrimento. Eu lembro até hoje. Eu tinha sofrido nada na vida. Ai Deus, eu não quero sofrer. Sofrer é muito ruim, né? Eu acho que isso é até saudável. Se você quer sofrer, eu acho que tem alguma coisa errada. Ninguém quer sofrer. Eu falo, Deus, né? E aí eu comecei a estudar muito a palavra. Porque eu entendi um negócio, né? Tá um poste lá. Ou você vê o poste e abaixa, ou você vê a pessoa que bateu a cabeça, melhor dizendo, a pessoa que bateu a cabeça no poste, você fala, eu vi o cara batendo, então vou baixar a cabeça. Ou você mesmo bate. Eu vou ver os caras batendo a cabeça. E eu comecei a estudar. Comecei a estudar para não sofrer. E quanto mais eu estudasse, menos eu sofreria. Estudei. E continuo estudando, não pelo mesmo motivo, mas... E aí li a palavra, falei, não, Deus, eu vou aprender tudo, eu não vou fazer burrada não. Deus, não precisa me fazer sofrer, eu aprendo sozinho. Não vou bater a cabeça, olha lá, sou um cara esperto, Deus, vou para cima. E tudo bem. Até que Deus não permitiu que eu pulasse essa escola do sofrimento. Eu fui para a escola do sofrimento, eu fui para a escola do câncer, da dor. Eu passei nos últimos 2 anos, eu tive 3 crises renais, eu tive 2 crises de diverticulite, eu tive 2 operações, tive que fazer físio, glória a Deus pela vida da doutora Luane, para conseguir erguer esse braço, eu não conseguia mexer o braço. Tive uma metástase no pescoço, eu sofri a rodo. E aí, passou tudo isso, e eu posso dizer que a maneira como eu vejo Jesus hoje é melhor do que a maneira como eu via antes. Não estou convidando nenhum para viver um sofrimento tão terrível. Mas assim, a maneira como nós aprendemos a enxergar Jesus no sofrimento, gente, é espetacular. Onde que o ladrão da cruz enxerga Jesus? Crucificado no sofrimento. E aí ele tem a melhor promessa de todas. Hoje, você estará comigo no paraíso. A maior promessa de todas é o paraíso, né, gente? Não é, a melhor promessa de todas é estar com Jesus. Fala, hoje mesmo estarás comigo. Hoje mesmo a gente vai estar junto. E aí na hora que eu vi isso, que eu entendi isso. E aí o Espírito Santo foi me trazendo as memórias. Foi muito da oração da dona Sueli, da Andréia, da Marli. Essas profetas aqui, né? Simone, nossa pastora. Simone cuidou muito de mim como pastora. Paciência que ela teve. Ela chegava no médico com tudo organizado, o médico falava, como você é organizada? Eu falei, não sou eu. Não mereço esse mérito. E aí o que Deus mostrava é que eu não seria livre mas da aprovação, mas seria livre na aprovação. E gente, Jesus esteve na sala de cirurgia comigo, e essa foi uma experiência com Jesus assim, que eu não tenho como descrever. Jesus esteve comigo. Jesus esteve comigo no vale da sombra da morte. Eu estudei Jesus, eu vivo Jesus, sou convertido desde garotinho, desde os 4 anos. Aceitei Jesus umas 2, 3 vezes para ter certeza que não daria errado. Batizei 3 anos antes, porque eu estava doido para batizar.
Mas dentro dessa experiência, dentro desse momento, dentro de uma expectativa de um sofrimento absurdo e dentro de uma possibilidade, mesmo que remota, de olhar para minha filhinha e falar, pode ser que ela entre no casamento dela sozinha. Isso para mim era o pior sofrimento, porque ir para Jesus é bênção. Quando eu cheguei naquela sala de cirurgia, e foi chegando, e era uma equipe muito grande, por causa do controle de nervo, eu poderia perder alguns movimentos e tal, e foi chegando, chegava um, chegava outro, chegava outro, chegava outro, eu falei, Jesus amado. E eu creio assim, como eu vi Jesus naquele lugar, como eu contemplei Jesus, como eu admirei Jesus. Em cada momento eu aprendi a ver Jesus de uma maneira que eu não aprendi em nenhum livro. Essa experiência, esse peso de experiência, que tudo isso me trouxe. E que nós, igreja, possamos contemplar esse Cristo dessa maneira. Muitas vezes você não vai precisar de uma escola de sofrimento assim, mas se você estiver passando, aprenda que essa é uma oportunidade de contemplar Jesus, e amar Jesus, e viver Jesus. E tem um exemplo assim que me marcou muito, que é realmente quando você vai para os museus, você vai para aqueles lugares, né? Eu tive a oportunidade, assim, por Deus, de ir no Louvre. E quando eu estava lá, no teto, assim, do Louvre, gente, uma coisa tão incrível. E eu olhava para a Gabi e eu falava, amor, como é incrível isso, como é bonito isso, como é bonito. Eu tirava foto, mas na foto não era a mesma coisa. E eu voltei, assim, tentando explicar. E aí eu cheguei no momento que foi, não tem como eu explicar. Não tem, é incrível demais. E não tem, gente, como explicar quando a gente vê Jesus. E o convite hoje, eu estou aqui assim, ó, meus recursos acabaram, tá? Não tenho recursos. Você precisa ver por você mesmo. Tudo aquilo que te leva a contemplar Jesus, vai atrás. O que é o culto? É uma oportunidade de contemplar Jesus. Quando nós estamos em unidade, nós contemplamos Jesus. A palavra é a oportunidade de contemplar Jesus. Os louvores são a oportunidade de contemplar Jesus. A oração é a oportunidade de contemplar Jesus. Contemple, contemple, olhe para Ele, viva com Ele, admire Ele, que Ele seja o centro do teu coração. Admire a beleza, a grandiosidade, os mandamentos, tudo aquilo que Ele fez, todas as palavras que Ele disse, todas as atitudes que Ele tem, tudo aquilo que Ele é. Conheça quem Ele é, se aprofunde em conhecer quem Ele é. Admire com todo o teu coração, e cada vez você vai sendo transformado de glória em glória pela contemplação que você tem no Senhor. Convido o louvor a se preparar. Glória a Deus, amém, Jesus. Você pode se levantar, igreja. Hebreus 12, verso 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha o verso 2: olhando firmemente, contempla Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Você está cansado, você está desanimado, você está passando por aflição, você está passando por um momento difícil, olhe para Jesus, contemple Jesus, seja transformado de glória em glória pela imagem de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente, igreja. Aleluia, Senhor.